Quando me convidaram para falar um pouco sobre essa minha carreira, sobre a minha história, eu fiz esse exercício, Paulo, e foi um exercício interessante, né? E, na verdade, aconteceu alguma coisa meio sinérgica, espontânea, que foi a minha aproximação com o meio de seguros. Como eu te falei, eu me formei em agronomia, por conta do histórico da minha família materna. Os meus avós tinham fazenda, eu sempre fui muito para lá, gosto muito da atividade do campo. Espero agora, em breve, voltar a me dedicar mais a essa atividade. Mas quando eu me formei, eu fui trabalhar na Baneser. A Baneser era a empresa de serviços do Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, que já não existe mais, foi comprado pelo Banco Santander. Eu estou falando do ano de 1977. Na época, o Banespa era um dos grandes financiadores do crédito agrícola no Brasil. E os tomadores de crédito agrícola contratavam o seguro do Proagro, Programa de Amparo Agropecuária. E quando havia qualquer sinistro, qualquer problema, o Banespa nos acionava para fazer a inspeção, fazer a vistoria de danos. Então, sem saber, eu já estava entrando no ramo de seguros naquela época. Eu trabalhei no Banespa por 4 anos, até 1981, e em 1982 eu participei e entrei no primeiro concurso que o Banco do Brasil fez para a contratação de engenheiros agrônomos. E fui trabalhar lá na região de Campinas, Jundiaí, Sumaré, Hortolândia, Americana, fazendo a mesma coisa. Nós fazíamos as análises dos empréstimos rurais e depois, se havia qualquer problema de sinistro na lavoura, nós íamos lá e fazíamos o laudo de avaliação das perdas e o governo indenizava o agricultor ou agropecuarista. Então, sem saber, eu estava já naquela época entrando no ramo de seguros, né? Mas, na verdade, verdadeira mesmo, eu percebi que eu estava entrando nesse ramo quando eu fui transferido de Campinas para São Paulo. Eu vim trabalhar na Superintendência Estadual de São Paulo do Banco do Brasil, aqui pertinho, na Paulista, esquina com Augusta. E lá nós começamos a ver, agora eu já estou falando nos meados dos anos 80, 84, 85, o Brasil passava por uma crise financeira importante, né? E o governo federal pegava o prêmio, pegava 1% sobre o empréstimo, que era o prêmio que o agricultor pagava para ter a cobertura do Proagro, e depois não tinha dinheiro para indenizar. Então o que acontecia? As operações de crédito que nós aprovávamos ficavam inadimplidas, o pessoal não liquidava essas operações. E nós começamos a ficar preocupados com isso, porque isso começou a gerar um passivo grande dentro do banco, e fomos buscar outras opções. E descobrimos que a Companhia de Seguros do Estado de São Paulo, a COSESP, já fazia na época uma gama interessante de seguros, uma gama ampla de seguros rurais, principalmente para algodão, café, uva. E conversamos, o Banco do Brasil não usava o seguro da COSESP, mais o Banespa usava o seguro da COSESP. Então nós propusemos e fizemos um acordo, Banco do Brasil-COSESP, eu fui um dos atores desse acordo, e ao invés de contratar o seguro do Proagro, nós começamos a contratar o seguro da COSESP. Isso possibilitou que eu começasse a perceber o que era risco, o que era um prêmio, né, como se fazia um contrato de seguros, porque nós começamos a incentivar a COSESP a abrir o range de lavouras cobertas, porque o Banco do Brasil tinha um range bastante grande. Então eu tive a oportunidade de participar do desenvolvimento da cobertura das lavouras de trigo, que na época estava em franca expansão lá na região de Assis, Maracaí, Cândido Mota, ali no oeste de São Paulo. Fiz muita coisa com tomate,
com uva, como eu falei com você, porque eu vinha lá da região de Jundiaí. Então, isso resolveu o problema do Banco do Brasil com relação à não cobertura, né? Aumentou a rentabilidade do banco, porque o banco começou a receber como se for uma comissão pela intermediação desses seguros, e indiretamente me aproximou desse assunto que para mim era um assunto assim quase que marginal na minha atividade principal. Então, como eu disse para você, eu fui sendo assim cooptado, né? Fui sendo absorvido pela área de seguros, né? E isso aconteceu aí até 84, 85. E como uma coisa puxa a outra, aí aconteceu um fato interessante. Mais ou menos em 1988, se eu não estou enganado da data, o Banco do Brasil decidiu começar a operar na área de seguros realmente. E criou a BB Corretora. BB Corretora de Seguros, com a sede no Rio de Janeiro, primeiramente. Depois, em 89, 90, eles mudaram a sede lá para a sede do Banco do Brasil em Brasília. E aí o banco começou a procurar pessoas dentro do seu corpo de funcionários que tivessem alguma afinidade com esse assunto. O banco só trabalha com seus contratados por concurso. E alguém falou que tinha um cara em São Paulo, que era o Eduardo Freitas, que conhecia disso, porque já fazia intermediação com o seguro da COSESP. E aí eu recebi um convite, o diretor da corretora na época era o Geraldo de Souza, que já está aposentado do banco. O Geraldo veio conversar comigo e falou, olha, nós queremos desenvolver seguros gerais aqui em São Paulo, tem um potencial grande, você se interessa em vir trabalhar com isso? Falei, olha, nunca pensei nisso seriamente, mas parece um assunto promissor, eu gosto do tema, né? Vamos tentar. E a BB Corretora, nesse mesmo prédio aqui na Paulista com a Augusta, quando eu comecei, era eu, que era o gerente da área, uma pessoa que era o Luiz Antônio Poli de Lima, não me esqueço dele, e um telefone. Éramos duas pessoas. E o banco, na época, ele só trabalhava com o seguro sob demanda. Ele não tinha os seus produtos. A BB Corretora intermediava seguros para clientes do banco que chegavam lá na agência e falavam, comprei uma caminhonete, quero fazer uma cobertura. Tenho uma fábrica, quero fazer uma cobertura. Tenho a minha lavoura, quero fazer uma cobertura. Tenho uma máquina agrícola e por aí adiante. E fez acordos com uma gama enorme de seguradoras para colocar esses seguros. Então a nossa função era pegar essa demanda que vinha da rede do banco aqui no estado de São Paulo e procurar parceiros que oferecessem a melhor cobertura e um prêmio competitivo em relação ao que ele tinha lá no seu corretor local e por aí afora. Esse foi bem no princípio da história, Paulo. E o interessante é que, para mim, isso fez toda a diferença na minha carreira. No início, quando nós tínhamos essa série de acordos, né, eu tive a oportunidade de efetivamente entrar nesse ramo e conhecer, conversar e me aproximar de pessoas como o Sérgio Tim, que na época era o diretor da Vera Cruz e tinha uma pólice nossa de residencial, o Mauro Batista, que na época era da Sul América, depois se transferiu para Vera Cruz, com quem nós tínhamos a apólice de automóvel, o João Francisco Borges da Costa, que na época era da Paulista de Seguros, que nós tínhamos uma apólice agrícola, o Hélio Novaes, da Sul América, que era o diretor regional, ficava aqui na Paulista, na territorial, e outros que, me perdoem se eu me esqueci, né? E o tempo assim a gente vai se distanciando. O Cláudio Afife Domingos, da Idiana, tinha essa apólice conosco, o Sérgio Vaz, da Agente Seguradora, trabalhava conosco, e uma dezena de pessoas que hoje são renomados seguradores e diretores, presidentes da empresa, que na época também estavam em algum momento desenvolvendo a sua carreira, e eu lá, recém-chegado, né, olhava essas pessoas com muita experiência, muito traquejo, e fui aprendendo um pouco a conhecer esse segmento, a conhecer as empresas, e foi um tempo muito interessante, porque a BB Corretora cresceu muito, cresceu bastante, a ponto do Banco do Brasil, então, decidir mudar um pouco a sua estratégia, né, e fazer empresas focadas, específicas para cada ramo de atividade.
Então agora eu já estou falando em 1991, por aí, que foi quando o Banco do Brasil, junto com a Sul América, a Paulista de Seguros, a Vera Cruz e outro grande número de empresas, fundou a Brasilprev. A Brasilprev é a empresa de previdência privada do Banco do Brasil. Eu estava na época na corretora e tive a satisfação de participar desse início desse processo, dos grupos de trabalho que criaram a Brasilprev, na época com uma associação bastante grande com outras empresas, na participação do seu capital. O banco era minoritário, ainda é minoritário. E em 1993, a Brasilprev foi a mercado e começou a vender, eu comecei a vender os planos de previdência da Brasilprev na rede do Banco do Brasil. E aí, efetivamente, eu digo assim que eu entrei para o ramo de seguros. Eu larguei totalmente a atividade que eu ainda conduzia em paralelo na área agrícola e comecei a trabalhar gerenciando metas, gerenciando vendas, gerenciando sinistros dos produtos de previdência da Brasilprev na rede do Banco do Brasil. E foi uma época bastante animada, com vendas muito fortes, com grande desempenho e que trouxe um retorno bastante expressivo para o banco nesse início da experiência. Em 1993, eu acho que calhou com algumas questões, né? O Brasil estava iniciando uma nova fase de democracia, né? Nós tínhamos terminado o governo do Collor, estávamos ainda no governo do Itamar, o Fernando Henrique foi... o Fernando Henrique já era o ministro do Itamar, das Finanças, estabilizou a economia e deu a oportunidade para que a gente começasse a oferecer uma perspectiva de acumulação de recursos de longo prazo para o brasileiro, coisa que até então não existia. Acho que a sua pergunta é muito pertinente, porque eu me lembro bem que na época existia a Vera Cruz Previdência, empresa que até eu dirijo hoje, por coincidência, né, que é a empresa mais antiga de previdência privada do Brasil, fundada lá em 1983. Estava no início a Bradesco Previdência, que foi fundada lá pelo Dr. Manuel Povas, de saudosa memória, foi um pioneiro nisso. A Itaú estava começando e veio o Banco do Brasil. Já havia aqueles Montepios antigos, né? A KPM, o GBOE, que já existiam, mas eram com outro foco, mais focado nos segmentos militares ou de funcionários públicos, etc. Então o Banco do Brasil viu ali uma oportunidade de explorar um mercado que ainda estava bastante verde, né? E lançou a Brasilprev. E o interessante é que até hoje é até anedótico, né? Nós cobrávamos na época, como um diferencial competitivo agressivo, uma taxa de carregamento de 7,5% sobre os aportes realizados. Então, se você fosse lá na Brasilprev em 1993 comprar um plano de previdência, de cada R$100 que você pusesse lá no nosso plano, R$7,50 eram da Brasilprev como um custo de administração que ela cobrava. Só para você fazer uma correlação, por que eu falo que isso é anedótico, né? Hoje isso não passa de 2%. E anteriormente à chegada da Brasilprev, isso era maior do que 15%. Então a Brasilprev veio efetivamente como um divisor de águas no segmento de previdência e teve um sucesso estrondoso e hoje tem milhões de participantes no seu plano de previdência e na época isso causou no mercado um impacto bastante relevante. Quando nós começamos lá em 93, a gente almejava o dia que nós fôssemos ter, em dinheiros da época, 100 milhões de reais de reservas, né? Hoje a Brasilprev tem 150 bilhões de reais em reserva e o mercado de previdência como um todo tem mais de 500 bilhões de reais de reservas acumuladas. Isso já dividido em uma série de cerca de 20 companhias, que é o mercado de previdência privada hoje, né? E é interessante porque isso acho que gerou, primeiro, né, uma conscientização da população com relação à sua necessidade de poupar de longo prazo, isso é importantíssimo, gerou uma oportunidade adicional à poupança e os fundos abertos de investimento. Então hoje eu sempre digo, isso é o meu mote da vida inteira, né? Se você pensa em fazer uma poupança de longo prazo,
não existe ferramenta melhor do que a previdência privada no Brasil, pelo seu diferimento tributário, pela sua tábua vinculada ao plano, ao contrato e tudo mais que ela oferece. Então isso gerou uma acumulação segura, forte, expressiva de recursos, né, que não existia no Brasil, né, e isso gerou um conforto, como você bem colocou, para o Brasil ser percebido no mundo como um país economicamente estável. Isso refletia a estabilidade econômica que o Brasil viveu nos 2 primeiros governos do Fernando Henrique Cardoso, no primeiro governo do Lula e até a sua metade, mais ou menos, isso até 2008, por aí, como você bem colocou, quando nós ganhamos o grau de investimento. Então isso tudo, eu acho que a previdência privada, e eu vivi essa experiência, tenho a satisfação de dizer que vivi isso, né? Eu acho que ela foi uma das alavancas da estabilidade econômica do Brasil nesse tempo todo. E, para fazer uma pausinha nesta história, mas colocar um temperinho, isso também me possibilitou, atuando no segmento de previdência, e principalmente lá na Brasilprev, me aproximar da então ANAP, que hoje é a FENAPREV, onde também tive a oportunidade de conviver com lideranças muito interessantes do mercado, que estão até hoje aí e trouxeram toda a sua contribuição de uma maneira muito relevante para o desenvolvimento do mercado, não só de acumulação, que é o Previdência, como de proteção pessoal, vida, etc. Em 1994, mais ou menos, a ANAP, que é a precursora da FENAPREV, passou a existir de uma maneira mais relevante. E conseguiu juntar empresas expressivas, na época a Prever, que era uma associação do Bambeninos, Banco Nacional, com o Itaú, com o Bradesco, com o Banco do Brasil, com alguns Motepios, como a KPM e o GBOX. E a ANAP começou a adotar uma postura mais ativa, no sentido de buscar caminhos para o desenvolvimento do mercado, principalmente na época de acumulação no Brasil. E a primeira decorrência, por isso que eu quis fazer esse retorno, para até responder a sua pergunta, a primeira decorrência desse fortalecimento da ANAP foi o lançamento lá em 1998 do PGBL. Por que eu fiz essa ressalva? Porque anteriormente ao PGBL havia uma transparência com relação aos produtos de previdência ofertados pelo mercado bastante tênue. Quem comprava não tinha uma visão muito clara da performance dos investimentos que ele havia feito, o que aquilo efetivamente estava gerando para ele de ganho. Com o PGBL, que foi esse produto bastante pioneiro, estruturado sobre fundos abertos, cujas cotas estão expostas nos jornais todos os dias, e o que o fundo rende, o participante ganha integralmente, houve uma mudança bastante radical no conceito de previdência privada no Brasil. E 2 anos depois, houve o lançamento do VGBL, que tem características um pouco diferentes, e que este foi basicamente um míssil, né, que fez com que esse mercado se desenvolvesse de uma forma esplendorosa, crescendo em torno de 25% durante anos e anos e anos, e sendo o que ele é hoje. Quem participou disso de uma forma forte, né, foi o Sr. Luiz Carlos Trabuco Cap, hoje presidente do Banespa, o falecido Wagner Nanete, Wagner Soares, o Oriovaldo Lima, o Oswaldo do Nascimento, eu próprio. Todos naquela época nós estávamos buscando o Dr. Fuad Noman, presidente da Brasilprev, o Marco Antônio Rossi, um pouco mais tarde, ele foi precedido pelo Cristóvão, do Bradesco, que você deve conhecer, que depois se afastou, ele foi sucedido pelo Rossi, o Rossi mais um pouco mais cedo. Mas são pessoas que durante esses últimos 10, 15 anos colaboraram para o fortalecimento do mercado. E agora então respondendo a sua pergunta de uma maneira mais objetiva, né? Como aconteceu isso, né? Primeiro nós, em conjunto, nós fomos olhar as melhores práticas mundiais. A gente falava assim, poxa, como que os Estados Unidos é tão forte em previdência privada, como que países emergentes estão resolvendo o seu problema, como o Chile fez uma reforma tão agressiva da previdência, o que nós podemos aproveitar disso?
E fizemos uma série enorme de seminários convidando palestrantes internacionais para dizerem das experiências que eles tinham desenvolvido em seus países e tentando ver se nós poderíamos desenvolver alguma coisa parecida aqui no Brasil de forma a alavancar o mercado. E eu acho que com o PGBL, com o VGBL, houve um grande salto de qualidade em relação aos produtos que o mercado oferece para os potenciais consumidores no Brasil. Então, eu acho que a gente passou esses últimos 20 anos, quase, né, de 98 até 2016, 18 anos, né, colhendo os frutos que nós plantamos lá no começo da primeira década desse século, né, lançando produtos novos, mais agressivos, menos custosos, com maior rentabilidade, mais adequados às necessidades dos nossos potenciais clientes. E agora eu acho que a gente chegou num momento, Paulo, de rever isso tudo. Está assumindo uma nova diretoria da federação, só para fazer um parênteses, né, 4, 5 anos atrás, houve uma mudança, nós deixamos de ser uma associação e passamos a ser uma federação federada à CNSEG. O nosso primeiro presidente foi Antônio Cássio dos Santos, ex-presidente da MAFRE, da FENAPREV. E agora nós estamos iniciando a gestão do Edson Franco, que é o nosso CEO aqui da Zurich no Brasil, e o mote do Edson tem sido que a gente deva atuar buscando novas alternativas. Buscando novas alternativas. Eu acho que esse é o caminho. Nós estamos aí na ponta da agulha para lançar o VGBL Saúde, que é um produto que nós imaginamos vá gerar a oportunidade de alguém poupar para usar esse dinheiro lá no futuro para pagar o seu plano de saúde, que é um dos fatores mais onerosos na vida de um idoso hoje. Nós estamos na beira de lançar o Vida Universal, que é um produto que há anos o mercado quer lançar aqui no Brasil, e nós temos trabalhado dentro da federação no sentido de novo, ir buscar lá fora oportunidades e inspiração, né, para desenvolvermos produtos novos, mais atraentes, mais agressivos, no sentido de captar a necessidade que o brasileiro tem hoje. Nós não podemos deixar de colocar isso dentro do contexto de um momento muito grave porque passa a Previdência Social. O governo atual tem falado da necessidade de fazer uma reforma mais profunda na Previdência, de forma que ela não gere uma solução de insolubilidade no futuro próximo. Ela está próxima a isso, né? E nós do mercado privado temos uma convicção de que nós podemos ajudar a essa solução, como aconteceu no mundo todo. Então a gente quer aproveitar que o governo está pensando em como rever a estrutura da Previdência Social e dar a nossa contribuição para isso. Agora, em breve, em 4 meses, nós estávamos aqui ontem conversando sobre o programa de um evento que nós vamos fazer, o Fórum Vida e Previdência, agora em 2016, onde nós vamos focar exatamente nisso. Um dos painéis vai ser o que nós podemos sugerir para o governo de maneira a dar nossa contribuição para que ele faça uma reforma da Previdência que de alguma maneira estabilize o déficit, previna o que vai acontecer, né? Não é mistério, a população brasileira hoje ganhou uma longevidade muito maior que ela tinha muito rapidamente. A gente não sabe aonde isso vai parar ainda, mas as projeções são de que em 2050, daqui a poucos anos, né, o percentual de idosos no Brasil vai estar bastante grande e a relação contribuinte-idoso bastante pequena. Então isso é uma ameaça forte à Previdência Social. E a gente tem a expectativa de que, mais uma vez, o setor privado possa dar sua contribuição de maneira a ajudar a solucionar esse problema. Então eu vejo, respondendo a sua pergunta, como um momento de nós contribuirmos e buscar lá fora ou aqui dentro, conversarmos, pensarmos em como o setor privado pode contribuir para, mais uma vez, fazer com que essa questão social tão importante quanto a Previdência Social seja equacionada. A gente está vivendo o limiar, o despertar, né, do que se chama da era digital.
A gente está na pré-história da era digital, né? Os impactos óbvios que nós já estamos vendo, né, são relacionados à desintermediação. Parece claro de que a maneira como os segurados vão adquirir os seus seguros vai mudar. Ele vai ter uma capacidade de buscar e comparar através das vias eletrônicas e digitais seguros mais adequados ao seu perfil, com melhor preço e etc. Então, isso já está acontecendo, já existe um percentual crescente de seguros vendidos por esse caminho. Então, acho que esse é o primeiro desafio, né? O segundo desafio é a demanda por serviços, que o cliente também impõe no mercado, né? A nossa preocupação hoje como segurador é como atender o cliente com qualidade, rapidamente, ao menor custo para nós e para eles, né? De maneira com que ele se sinta plenamente satisfeito. Isso também é um desafio, porque isso requer investimentos em tecnologia, sobre investimentos em tecnologia, são uma roda infindável, né, que impõe às companhias um investimento, de alguma maneira, novo em relação ao que se fazia num passado próximo. Os custos de tecnologia hoje, em relação a um passado de 20 anos atrás, são infinitamente superiores. Então, nós temos que administrar isso. E falando em custos, outra questão que impacta e vem impactando o segmento de uma maneira forte são as novas e sempre crescentes regras de solvência, né? Por conta da crise das hipotecas em 2008, o impacto que isso causou no segmento de seguros, os órgãos reguladores do mundo todo recrudesceram essas regras de solvência, os capitais requerentes para nós operarmos seguros estão cada vez maiores, né? E isso acaba virando uma faca de dois gumes, né? As seguradoras têm que ter mais capital para operar, mas para ter mais capital, os acionistas requerem melhor resultado, né? E também, tentando responder a sua pergunta, num momento em que, infelizmente, as catástrofes climáticas e de enfermidades globais estão crescendo e se alastrando, ou seja, a sinistralidade tem aumentado. Então, eu digo assim, são fatores que estão impondo ao segmento de segurador uma questão relacionada a custos muito impactante em relação aos resultados. Então, a gente está vendo, que é outra tendência, uma série de merges, aquisições de companhias de seguros, uma tendência de concentração do segmento de seguros em nível global. A gente está vendo seguradoras chinesas vindo e comprando seguradoras tradicionais globais, né? E a gente está vendo seguradoras de pequeno e médio porte tendo dificuldade em gerar o resultado que o acionista espera e sendo incorporada por outras seguradoras. E tem uma última questão que eu digo é a menos evidente hoje, mas ela é bastante possível de acontecer, né? Que é o que a gente chama de integração dos segurados em busca de soluções não formais de seguros, né? Que são, eu diria, a constituição de cooperativas informais de seguro. Existe hoje uma tendência em outros segmentos sabidos, né, onde o mercado, através da rapidez dos meios digitais, põe o segmento formal à margem do negócio. Então, não é difícil de você constituir um grupo de proprietários de 100 veículos, estou dando um exemplo, claro, através de um meio digital, e você fazer esse seguro pela cobertura dos automóveis desse grupo de 100 pessoas sem a necessidade formal de ter uma seguradora atuando. Claro que isso não é legal, claro que isso pode causar impactos por má gestão, etc., mas eu diria que não é impossível de acontecer. Se a gente lembrar, né, e eu não sou desse tempo, que a origem do seguro foram lá os caravanistas da Rota da Seda carregando camelo, que se uniam, né,
para cobrir eventuais perdas, ou proprietários de navios que iam fazer transportes de alto risco e se juntavam para fazer o seguro, sem a necessidade formal de uma seguradora, eventualmente, olhando para 50 anos e com a rapidez com que isso está acontecendo, não me parece impossível que esse tipo de associação informal ponha em xeque o papel que as seguradoras prestam hoje. Alguém pode estar ouvindo isso no futuro e falar, poxa, esse cara previu algo que não aconteceu, isso foi ridículo, etc. É muito difícil a gente prever as coisas de 50 anos para frente, dado um momento de ebulição digital que a gente está passando. Mas eu diria que, olhando o que está acontecendo hoje, que me parece uma ameaça real à existência das seguradoras sob a ótica atual, né? Então, resuminho, assim, né, eu acho que a maneira do seguro ser distribuído vai mudar, o papel do corretor de seguros vai mudar e já está mudando. A elevação, o crescimento da sinistralidade é algo a ser considerado. O Big Data que a gente tem hoje ajuda a gente a confrontar essa questão do aumento da sinistralidade. Nós vamos ter que trabalhar os custos de uma maneira mais forte por conta das requisições de solvência cada vez maiores. Nós vamos ter que prestar serviços melhores, mais rápidos e mais baratos, porque o mercado quer isso. E vamos ter que saber a nos atualizar de uma maneira a sermos mais competitivos às ameaças que se chamam hoje disruptivas, né? São as novidades que vão estar aparecendo aí no mercado, que a gente não sabe o que é, mas que estão aparecendo a cada dia. Então, a resposta é assim, né? Precisa de uma bola de cristal muito poderosa para a gente dizer com certeza com o que vai acontecer nesse segmento no futuro. Porém, Paulo, esse é um segmento muito tradicional, que existe há séculos. O objetivo dele é muito nobre, é uma necessidade real da sociedade. Então, pode ser que não seja com a mesma cara que ele tem hoje, mas eu tenho convicção de que daqui a 50 anos o setor de seguros vai continuar existindo e vai continuar sendo importante como instrumento de proteção social para a população global. Isso eu tenho absoluta convicção. É uma indústria muito sólida, é uma indústria que dá oportunidade para o desenvolvimento profissional. É uma indústria que, como eu disse, ela não é uma indústria de passagem, é uma indústria que existe há centenas de anos e vai continuar existindo. Eu acho que gera para o jovem de hoje uma oportunidade muito grande, porque ela está passando por um momento de transformação e transição, requerendo novos talentos. Então, eu acho que existe uma oportunidade em quem se interessar a estudar isso e a ver como ele pode contribuir para uma indústria carente de inovação. A indústria de seguros, acho que ele oferece e vai oferecer nos próximos anos oportunidades de desenvolvimento bastante grandes. Por outro lado, eu diria assim, é uma indústria conservadora do ponto de vista da sua estrutura de capital, da estrutura das empresas que atuam, mas são empresas globais, que está muito alinhado com a perspectiva que o jovem hoje tem, né, de viver em qualquer país, a qualquer momento. Então, eu acredito que a indústria de seguros ela é bastante receptiva a talentos que entendam o conceito da indústria, né, e queiram trazer e se dedicar e entregar para a indústria esse vício, esse vigor que a juventude é capaz de trazer. Eu acho que isso é o que eu digo. E se alguém se interessar em vir trabalhar numa indústria que traz muito valor para a sociedade, eu acho que a indústria de seguros atende plenamente esse requisito, né? Hoje a juventude tem muita preocupação com relação à sustentabilidade. E eu diria que a proteção das pessoas, do patrimônio das pessoas, do futuro das pessoas, da saúde das pessoas, que é o que a indústria de seguros faz, tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Então eu acho que nós estamos aí tendo uma atratividade para o jovem bastante ampla e eu recomendaria muito a pessoas que se veem num segmento ou numa situação como essa que considerem trabalhar na indústria de seguros. A ANSP é um sonho
realizado do Dr. Manuel Povas e continuado pelo meu amigo Mauro Batista. Eu não posso falar da ANSP sem falar desses dois. Eu nem me recordo se entre o Dr. Manuel e o meu amigo Mauro houve algum outro presidente, mas na minha cabeça foram os dois. O Dr. Manuel, aquela figura emblemática do setor de seguros, dono de uma cultura geral e cultura de seguros inigualável, né? Trouxe para o Brasil um pouco daquele formalismo português dele e criou a academia. E no Brasil a gente até achava que isso não era coisa de brasileiro, né? Uma academia formal de estudiosos de seguro, com um colar muito bonito dos acadêmicos, sendo eleitos de uma maneira livre para quem viesse a participar dessa academia. E no começo a ANSP buscou muito o seu caminho, criando as cátedras, fazendo eventos de reconhecimento, isso foi o primeiro salto. Mais tarde o Dr. Manuel foi substituído de uma maneira extremamente competente pelo meu amigo Mauro, que deu continuidade ao seu trabalho. E foi quando eu tive a oportunidade de participar da diretoria. E pelo meu estilo, eu sempre provoquei muito o Mauro em tentar fazer com que a ANSP tivesse realmente um lugar importante no segmento de seguros. E hoje eu vejo que ela conseguiu. A ANSP é estável, ela existe há muitos anos já, ela desenvolve, encontrou o seu nicho de atuação, desenvolve o seu trabalho, esse tipo de atividade que você está conduzindo aqui reflete muito isso, de ser um depositário, né, da história do seguro, depositário das pessoas que deram sua contribuição, uma biblioteca ampla, onde documentos importantes do segmento estão ali guardados, e também, em paralelo, o desenvolvimento das atividades das cátedras, que são comitês onde atividades de desenvolvimento da área são discutidas, são levadas de uma maneira independente, vamos dizer assim, sem compromisso com nenhuma atividade lucrativa, formal. Então ela não tem cor, não tem bandeira de nenhuma seguradora. Então nós estamos todos ali num ambiente sem crachá, vamos dizer assim, para dar a nossa contribuição para o desenvolvimento do seguro brasileiro. Eu acredito que a ANSP já tem o seu espaço garantido, vai continuar a se desenvolver de uma maneira importante e a cada ano que passa, por tudo isso que eu acabei de dizer, ela vai sendo quase que, vamos dizer assim, um elemento de respaldo e manutenção dos valores mais profundos que o segmento de seguro e aquelas pessoas que trabalharam nele durante muito tempo podem legar para o futuro. Então, acho que a ANSP ela continuará a se desenvolver e ela vai, a cada ano que passa, ela vai ganhando importância. E como você falou em 50 anos, você imagina que bacana, né? Daqui a 50 anos, alguém aqui fazendo a sua arqueologia, né, achar todos esses documentos que vocês estão agora consolidando e deixando isso como na memória. Primeiro, eu me senti bastante lisonjeado em ser convidado para fazer esse depoimento. Eu citei muitos nomes aqui e eu quero dizer que eu não me sinto à altura desses nomes todos que eu citei. Como eu disse, eu vim parar aqui quase que por acaso, mas fui tão bem recebido que acabei ficando, né? E o tempo passa depressa, passaram-se 40 anos que eu trabalho nesse setor e estou até já olhando aqui o fim da minha carreira executiva, olhando outros momentos, né? E eu fico muito feliz em poder deixar esse depoimento aqui para gerações futuras, né? Me sinto bastante orgulhoso e olhando para trás me sinto até um pouco envaidecido, né? Porque eu posso dizer assim, eu deixei alguma coisa e participei um pouco dessa história e acho que isso é gostoso a gente, depois de tanto tempo trabalhando, poder perceber, né, que fez parte de um grupo que construiu alguma coisa numa indústria tão importante quanto essa. Agradeço a você, agradeço a ANSP, ao Mauro,
a todos aqui e espero ter contado um pouco desse caminho que eu percorri durante esses anos todos.